Boa tarde a todos. Começo por agradecer este convite para participar numa discussão que para todos é essencial, que a pandemia de alguma forma só veio tornar mais crucial nas nossas vidas e para ter a oportunidade de debater com gente que está aqui em representação do Estado, que cada vez mais tem assumido um papel importante nesta frente e onde nós, todos cidadãos em geral, desejamos ver avanços e melhorias. Para já a apresentação do painel, connosco Sara Carrasqueiro, membro do Conselho Diretivo da Agência para a Modernização Administrativa, muito obrigada. Mário Martins Campos, subdiretor-geral da Autoridade Tributária e Aduaneira. Sofia Carvalho, membro do Conselho Diretivo do Instituto da Segurança Social. Elizabeth Carvalho, diretora-geral do INA, Direção-Geral da Qualificação dos Trabalhadores da Função Pública. Não falhei ninguém, nem me enganei ninguém. A primeira pergunta tem muito a ver com este momento que continuamos, infelizmente, a viver e que se transformou numa espécie de paradigma. Todos nós dizíamos que determinadas coisas demoravam imenso tempo e seria necessário, nomeadamente para questões de digitalização, para o teletrabalho que todos nós conhecemos de alguma forma, ou que muitos de nós conhecemos e continuamos a praticar, tudo demoraria, diria eu, meses, anos. Teríamos que gastar dinheiro em consultoras para convencer os trabalhadores a adotarem e as empresas a conseguirem trabalhar com isto. No entanto, nós bem sabemos que em março, quase num clique, tudo se mudou e tudo se transformou. E era nesse mesmo mês de março que era apresentado em Portugal o Portugal Digital e eu tenho a ideia de que, porventura, o prazo era dilatado para concluir aquilo e, de repente, alguma coisa mudou e acelerou. Nós sentimos isso na nossa vida, o Estado sentiu a mesma coisa? Muito bom dia. Muito obrigada pelo convite. Respondendo à sua questão, sim. É verdade que tínhamos já em marcha, já desde há alguns tempos, estratégias no sentido da transição digital da sociedade e, em concreto, a transformação digital da administração pública e, realmente, com esta pandemia, que a todos preocupa, mas, no fundo, do ponto de vista de uma transição digital, acabou por ser um bom empurrão. Portanto, eu penso que demos um salto quântico. Também a administração pública viu-se deparada com uma situação que de um dia para o outro teve que procurar novas respostas, portanto desenvolveram-se novos serviços e reforçaram-se serviços digitais e telefónicos também de apoio a cidadãos já existentes e toda também a componente dos funcionários públicos que tiveram que passar a desempenhar durante algum período as suas funções nos seus domicílios. Realmente houve uma mudança muito grande e muito visível e que nos prepara agora com um novo fôlego para, porventura, acelerar as medidas que tínhamos previsto antes de março. Sra. Carrasqueiro, essa movimentação teve muito mais a ver com o trabalho dos próprios funcionários do Estado ou houve capacidade, no curto espaço de tempo, apesar de tudo que é, para digitalizar, para transformar serviços que naturalmente eram físicos ou que os cidadãos podiam ocorrer e que de repente se viram privados de o fazer, nomeadamente naquele período mais duro de confinamento? Houve realmente capacidade para, num curto espaço de tempo, desenvolver novos serviços digitais, alguns deles mesmo novos, portanto, novas ofertas, nomeadamente de apoios, de reconhecimentos, como é, por exemplo, o selo Safe and Clean. Portanto, eram serviços que não existiam anteriormente, nem no formato físico, nem no formato digital. Houve capacidade para os desenvolver, houve capacidade para promover a digitalização de alguns serviços públicos que anteriormente eram prestados essencialmente nos canais presenciais e isto tudo porque a administração adotou também metodologias mais ágeis. Foi forçada a isso e essas metodologias mantêm-se agora e, portanto, a nossa expectativa é que este caminho saia reforçado com esta infelicidade com que a humanidade se deparou. Nesse programa que foi apresentado, o Portugal Digital, o terceiro pilar que dizia de respeito à digitalização do Estado, o primeiro ponto fala da digitalização de 25 serviços mais usados pelos contribuintes portugueses. Imagino que alguns deles já sejam de facto digitais, mas é capaz de nos dar um ponto da situação de como é que estamos nesta frente? Sim, nós neste momento o que estamos a fazer é definir um conjunto de metodologias transversais para o desenho dos 25 serviços. Isto porquê? Porque, como disse há pouco, os 25 serviços que a administração pública vai entregar nos próximos 10 anos não são aqueles que entrega hoje em dia. Já foi aqui referido que muitos serviços atualmente que recorriam, por exemplo, a deslocações físicas, hoje em dia já são completamente automáticos.
e, portanto, a própria panóplia da oferta de serviços públicos está a mudar. Portanto, o que estamos a procurar é definir quais são as reais necessidades e expectativas de cidadãos da administração pública, tentar agregar os serviços públicos numa lógica de necessidade e de contexto e não na lógica da organização interna da administração pública, e a partir daqui vão então surgir 25 serviços, que provavelmente alguns deles não existem atualmente, pelo menos na forma como se configuram e se apresentam à sociedade. Portanto, é este trabalho que estamos a fazer na AMA e também com as outras entidades da administração pública. Passando aqui para o meu lado esquerdo, Fê Carvalho, um dos serviços que se calhar no meio desta pandemia toda sofreu pressão, exigência, foi claramente a Segurança Social, as pessoas sentiram essa necessidade, e eu perguntava, mas aqui de uma forma mais lata, olhando para dados que consultei, nomeadamente o Eurostat, o balanço entre a maneira como os portugueses recorrem aos serviços, nós ainda estamos ali no meio da tabela. Ainda há países que estão bastante pior do que nós e alguns, em termos económicos e tudo, equiparáveis, e há outros que estão razoavelmente melhores, nomeadamente do norte da Europa. Minha pergunta é se este encontro se deve à oferta, ou seja, àquilo que o Estado está disponível para entregar, ou que tem capacidade para entregar, ou também à procura, ou seja, como é que faz este encontro entre a literacia dos cidadãos e do contribuinte em geral e como é que o Estado está a oferecer para fazermos este match? Qual é o ponto da situação e o que é que nós podemos fazer um bocadinho mais, e até em específico também na Segurança Social, o que é que se fez neste período mais complicado de pandemia? Obrigada, David, e antes de mais agradeço também o convite. De facto, este momento, e de forma genérica, em particular na Segurança Social, que sofreu aqui uma enorme pressão sobre os serviços, nesta fase em que foi essencial dar respostas rápidas em termos de apoio às empresas, aos cidadãos e aos trabalhadores, e que sofreu esta enorme pressão, teve que responder muito rapidamente com um conjunto de serviços. A oferta de serviços públicos em geral, e agora fazendo uma análise de uma forma mais transversal à administração pública, é uma oferta bastante presente e ampla. A administração pública, Portugal em particular, está muito bem posicionado em termos daquilo que são os seus congéneres europeus. Ainda recentemente integrou o D9+, dos membros informais dos Estados-membros, naquilo que diz respeito a uma posição muito interessante em termos de avaliação do índice anual de economia e desenvolvimento digital, o que nos coloca numa posição bastante interessante, mas a verdade é que a disponibilização de serviços digitais não se faz apenas em quantidade. E se a questão da literacia digital é de facto um problema, é de facto um desafio, digamos que eu acredito que, na minha perspectiva, a questão da literacia digital não é a principal questão que mobiliza as pessoas a não usarem os serviços digitais. Temos muitos serviços assistidos, hoje em dia até através dos espaços de cidadão, e que promovem e que ajudam e que auxiliam a utilização destes serviços, mesmo quando eles não são conhecidos. Na minha perspectiva, a questão acentua-se na componente da oferta, porque lá está, nós não estamos a falar apenas de quantidade de serviços, estamos a falar também de qualidade de serviços. E acho que há aqui um caminho a fazer aqui em algumas dimensões, desde logo no próprio incentivo ao uso dos serviços digitais, através da promoção da adesão de formas de autenticação forte, comunicá-las de forma clara para que é que elas servem, porque é que elas são úteis. E não esperar apenas quando vamos precisar destes serviços digitais para perceber como é que os temos que usar e afinal falta-nos qualquer coisa. Estou a falar da ativação dos certificados digitais de autenticação e de assinatura no âmbito do cartão de cidadão ou através da própria chave móvel digital. Ou quem sabe também utilizar outras formas de autenticação forte. Hoje já utilizamos também os pares combinados da autoridade tributária, que vem ajudar nesta facilitação, mas há outros países também que estão bem posicionados em termos de transformação digital, como o Reino Unido, que utilizam formas de autenticação bancária, por exemplo, que são formas de autenticação seguras e que também vêm ultrapassar muitas destas questões da adesão dos serviços. E depois temos aqui assim um outro ponto que eu também gostaria de destacar, que tem a ver com o próprio desenho dos serviços. Colocarmos serviços online também passa por colocá-los com qualidade, e esta qualidade passa pelo desenho dos serviços. E o desenho dos serviços, nós temos que cada vez mais promover que o desenho dos serviços online, o desenho dos serviços digitais do Estado, seja feito com recurso a profissionais de service design.
e fazê-lo. Sim, há quem diga que o Estado normalmente é feio, não é? Nas suas plataformas, ou pelo menos apresenta plataformas que nem sempre são as mais atraentes. Esse é também um problema, até para que nós, que somos reconhecidamente early adopters de uma série de tecnologias, se calhar convivemos melhor com elas, não? De acordo, David, e é mesmo isso. De facto, o Estado por vezes é feio, vai sendo mais bonito, há áreas onde já vai sendo verdadeiramente bonito e isto, já o Steve Jobs dizia, as coisas não têm que ser só funcionais, também podem ser belas, não é? Porque isso facilita a adesão, facilita a utilização, mas aquilo que falo não é só apenas naquilo que é o campo da usabilidade. Falo mesmo a montante, na componente do próprio desenho de serviços, que hoje em dia ainda é muito feito por quem programa, por quem desenvolve, e não tem que ser assim, porque há competências noutras áreas a nível daquilo que é um momento prévio em que construímos, podemos desenhar com quem vai utilizar, percebendo exatamente como é que as pessoas interagem com o serviço, como é que procuram, como é que o vão utilizar. E isso é desenho de serviços, isso é feito por profissionais que estão habilitados a fazê-lo bem. E depois pensar nas outras componentes, da usabilidade, da validação da linguagem clara, da acessibilidade, até da própria mobilidade. Essa questão da acessibilidade também é muito colocada na relação com o Estado, porque, nomeadamente, a Segurança Social e tudo lida com uma série de cidadãos que não são millennials, que não nasceram nativos digitais e que têm alguma dificuldade. Como é que se faz esse equilíbrio entre este impulso de modernizar e, ao mesmo tempo, ter bem a noção de que é preciso manter outros pontos de contacto e outras portas abertas para quem não está tão à vontade com os meios digitais? Isso é um ponto interessante que toca também um tema que na modernização e na transição e na transformação digital o Estado não se pode esquecer, que tem a ver com a forma e encontrar formas de chegar mais perto daqueles que vão utilizar os serviços digitais e que não tem que ser necessariamente feito através da comunicação direta. Eu vou concretizar. O tema da comunicação é um tema que tem sido amplamente também falado, e a administração pública não está habitualmente dotada para comunicar e, sobretudo, fazer comunicação de massas. E nós chegamos pouco a quem utiliza os serviços, chegamos pouco a divulgar o que é que temos de novo e mesmo aquilo que temos. E fazê-lo passa por estar também onde todos estão e estarmos próximos em termos, por exemplo, das redes sociais. Porque chegar a mensagem às pessoas mais velhas também uma forma de o fazermos é chegarmos aos mais novos. E aí nós temos que utilizar outras plataformas onde todos estão, onde os mais novos estão e ajudam a passar a mensagem, porque as redes ajudam não só a divulgar os serviços, como também a ativar os próprios conteúdos dos portais, que têm informação mais densificada, mas onde as pessoas não vão por iniciativa própria. O que eu quero dizer é que esta transformação digital faz-se por dar a conhecer, por promover a utilização, e faz-se com as pessoas que vão utilizar os nossos serviços, fazendo-os usar para que os possamos melhorar. Neste impulso até de manter algum equilíbrio entre o que é muito mais moderno, há também outro lado dos millennials, de quem está muito avançado nisto. E eu perguntava-lhe, Elizabeth, até que ponto o Estado só está a pôr-nos em digital aquilo que tinha no papel, ou está a conseguir ir mais longe, abordando até coisas complicadas, como é a inteligência artificial, isso tudo. Há uma ideia de que nós somos capazes também, ao nível do Estado, de ter este nível de modernidade. Estou-me a lembrar, só como referência, que foi criado um modelo de inteligência artificial para prevenir o risco de sepsis no Hospital Beatriz Ângelo, coisas que eu acho que são já cutting edge em termos de mudança. Isso também se sente na administração pública, essa capacidade de inovar? A administração pública tem capacidade para inovar. A pergunta é saber se tem capacidade suficiente para fazer tudo o que nós desejamos fazer e ao ritmo que também seria desejável. E isso passa muito pela nossa capacidade para agir e para concretizar o que está planeado. Passa por planear, como deve ser, e a calcular as necessidades dos destinatários dos serviços públicos, dos cidadãos, das empresas. Passa também por termos pessoas dentro da administração pública que tenham as competências para depois poderem responder aos projetos que vão sendo delineados. E aí ainda há um caminho a percorrer. A administração pública, se falarmos em todas as administrações públicas, da administração local, regional, deve haver vários níveis, não é? São 705 mil pessoas. Nem todas têm competências na área do digital e, sobretudo, com o nível de especialização, para nós estarmos a falar de inteligência artificial. Não é?
uma área muito técnica, muito especializada, mas que não tem que ser só a administração pública a fazê-lo. Ela fala em interação com a sociedade civil, vai buscar o conhecimento onde ele exista, quer nas fronteiras nacionais, quer internacionais. Não está presa ao know-how só interno, mas tem que trabalhar para desenvolver esse mesmo know-how interno, porque desenvolver essa capacidade de especialização avançada na área do digital é apostar decisivamente na competitividade do país. Da competitividade da administração pública, de transformar os serviços para chegar ao cidadão e às empresas, mas também de potenciar a capacidade transformativa da administração pública como motor que não se confina às suas fronteiras, mas passa também para a economia e para a sociedade em geral. E há que não esquecer esse papel de motor transformador que o Estado tem. Que é importante esse contágio. Por falar nisso, se calhar, Mara Campos, não resisto. Neste momento que nós vivemos, um dos temas de discussão foi a história da app Covid, da app Stay Away Covid, e que tinha muito também a ver com várias coisas, mas também tinha a ver com esse receio que as pessoas têm de vigilância. Se calhar não haverá tantos receios como com a autoridade tributária e aduaneira, nem sempre pelas melhores razões, obviamente, mas dizia eu, os cidadãos, e perguntando-lhe assim, não só no serviço específico, mas genericamente, os cidadãos podem confiar de que a utilização da informação, nomeadamente que é com a capacidade que nós sabemos que existe de processamento no universo digital, é segura, não é utilizada abusivamente, o Estado tem capacidade de se auto-vigiar também na utilização que faz de acordo com aquilo que é a lei? Bem, essa é uma pergunta, nomeadamente quando falamos em matérias de segurança de informação, onde nenhum de nós pode assegurar a 100% que estaremos sempre preparados, que estaremos sempre resilientes em relação àquilo que são, enfim, as ações que quem com pior intenção possa de facto perpetrar. No que diz respeito à aplicação ao Stay Away Covid, eu acho que há aqui um exercício que é um exercício essencialmente, pegando um pouco nas palavras daquilo que a Sofia disse, de envolver as pessoas a quem nos dirigimos neste processo. E eu acho que se as pessoas, de facto, e a comunicação que é feita com as pessoas for de forma feita de forma assertiva e enfim, conseguir passar a mensagem certa, que é a mensagem de que não existe intrusão nas nossas vidas, que a aplicação em concreto atua de forma anónima. Portanto, eu penso que esse tipo de mensagem, passada por quem sabe, mas também por quem sabe comunicar, e quando eu digo quem sabe do ponto de vista técnico, mas também quem sabe comunicar esse ponto de vista técnico às pessoas, ao cidadão comum, ao cidadão que em alguns casos tem de facto alguns déficits de literacia digital, eu penso que aí nós encontraremos a chave para que a aplicação possa ser olhada como um benefício e possa ser encarada não como uma ameaça, mas como um auxiliar neste processo difícil Tal como a autoridade tributária. Diria que tal como a autoridade tributária, sim. Vamos fazer um pequeno intervalo, regressaremos em breve. Esta é a oportunidade que vão ter para ouvir o Ministro da Economia, Cisa Vieira, a falar um bocadinho então. Voltamos já, não nos percam, por favor. Boa tarde, bem regressados aqui a este debate no Portugal Digital Summit. Estamos a falar de administração pública e esta é uma oportunidade única para conhecer até que profundidade têm avançado estes processos de digitalização e como é que têm os serviços conseguido superar os desafios que têm pela frente. E aqui nesta segunda parte vamos tentar um bocadinho mergulhar entre cada um dos serviços que vocês estão envolvidos, em que trabalham, que representam, de que maneira é que isso aconteceu. Eu começava pela Sara Carrasqueiro, para lhe perguntar que preocupações é que a AMA está a incorporar na estratégia de digitalização da administração pública e que iniciativas tem em marcha por forma a garantir a qualidade dos serviços públicos digitais e evitar potenciais riscos. Pode-nos dar também alguns exemplos concretos no meio disto? Muito obrigada. A qualidade dos serviços públicos é realmente a preocupação central. E um serviço público de qualidade é, antes de mais, um serviço público que responde às necessidades e às expectativas do cidadão. E eu diria que guiaria aqui a minha intervenção em cinco aspectos-chave que estamos a trabalhar, não só nos próprios serviços públicos que entregamos, mas também apoiando as outras organizações da administração pública.
Por um lado, a participação, por outro lado, a integração, a confiança, a usabilidade e, por fim, também a inteligência. Portanto, isto são 5 características que, a nosso ver, são preponderantes na qualidade de serviços públicos digitais. Em primeiro lugar, a participação, não é? Ter o cuidado, e a Sofia já o referiu aqui há pouco na nossa anterior conversa, ter o cuidado de, junto daqueles a quem servimos, portanto, junto de cidadãos e empresas, perceber quais são as reais necessidades e expectativas e, com eles, co-criar os serviços públicos. Portanto, a AMA disponibiliza, dentro da sua estrutura orgânica, temos o Laboratório de Experimentação da Administração Pública, que tem trabalhado com várias entidades da administração pública, precisamente para que sejam incorporadas estas metodologias de investigação, co-criação e experimentação no desenho de serviços públicos ou no redesenho daqueles que já existem, por forma a garantir que eles vão encontrar as necessidades, expectativas e contextos de cidadãos e empresas. Segundo aspecto preponderante, a integração. Portanto, hoje em dia, a administração pública apresenta-se ainda de uma forma um pouco fragmentada. Por vezes, quando temos um problema para resolver, temos que nos deslocar a vários serviços públicos e aquilo que, no fundo, que concebemos e que prevemos para o futuro é uma integração total da administração pública para que o cidadão, no fundo, tenha um sítio único onde possa procurar os serviços públicos digitais, que é o portal nacional Portugal, e que depois os vários serviços sejam prestados com uma total integração, partilhando os dados que são necessários e que são detidos pelas várias entidades da administração pública, implementando, portanto, um princípio do governo digital que se intitula de Only Once. Portanto, eu não tenho que entregar várias vezes os meus dados e as minhas informações à administração pública entre si, partilho estes dados quando necessário. Terceiro aspecto, o aspecto da usabilidade e acessibilidade, também já aqui focado. É muito importante que nós, quando transformamos a oferta de serviços públicos de um contexto antigo, presencial, para um contexto digital, não empurramos com isso novos fatores de exclusão. Os serviços públicos digitais, por natureza, são serviços mais acessíveis, porque estão acessíveis àqueles que não se podem deslocar de casa, àqueles que vivem remoto, mas temos que os desenhar com muito cuidado, para garantir que eles não se tornam pouco acessíveis, nomeadamente a cidadãos com portadores de algumas deficiências. Nós na AMA temos vindo a trabalhar num conjunto de guias, de boas práticas, desenvolvendo também iniciativas de formação precisamente nestes aspectos. Podem ser consultados no portal acessibilidade.gov, usabilidade.gov, e no fundo a ideia é que todos os serviços possam trazer para o mundo digital todos os cidadãos, independentemente de eventuais deficiências físicas. Quarto aspecto, confiança. É muito importante que o cidadão tenha confiança nos serviços públicos digitais. Isto já foi aqui referido também quando falámos da app Stay Away Covid. A confiança transmite-se através de uma informação clara e transparente do que são os serviços públicos digitais, mas também é essencial ter confiança na própria interação, ou seja, sabermos claramente quem é o cidadão que está a procurar aquele serviço. E a utilização de meios seguros e reconhecimento seguros de identificação eletrónica é um aspecto crucial e, portanto, a agência tem vindo a trabalhar num conjunto de ofertas e de soluções de identificação eletrónica, o próprio cartão de cidadão, a chave móvel digital, que são reconhecidos a nível europeu como tendo máxima confiança e que hoje em dia são utilizados não só pelos vários portais e sítios da administração pública, mas também por entidades privadas e, portanto, também é um apoio ao próprio desenvolvimento do comércio eletrónico por entidades privadas, trazendo-lhe confiança na relação entre, nesse caso, o consumidor e a loja. Por fim, o último aspecto, a inteligência. Hoje em dia, com o manancial de dados que temos, é muito importante, e também já discutimos aqui há pouco, a questão da inteligência artificial. Portanto, que a administração pública partilhe esses dados, e a AMA disponibiliza o Portal Nacional de Dados Abertos, onde são depositados centenas e milhares de dados diariamente e que depois a administração pública, mas também empresas privadas ou até entidades de investigação que possam reutilizar esses dados, criando inteligência, trazendo transparência à administração pública, mas criando inteligência no desenho de serviços públicos mais ajustados, porventura, a segmentos, a contexto, e podemos fazer uma governança antecipatória. Com os dados de hoje, sabemos as respostas da amanhã
que temos que encontrar e, portanto, acelerar todo este ciclo através dos dados. Muitas vezes esta área chama-se de Data-Driven Public Sector, ou seja, uma administração pública que se deixa conduzir pelo conhecimento e o conhecimento baseado em dados reais. Aprender com o meio também. Obrigado, Sara Carrasqueiro, por esse excelente resumo. Mário Martins Campos, a Autoridade Tributária da Neira, é vista pela maior parte dos cidadãos como um dos serviços onde mais se avançou neste campo. Até há bocadinho o exemplo que a Secretária de Estado dava de recebermos o IRS já pré-preenchido. Ainda se pode ir mais longe? O que é que se podem antecipar? O que é que podemos perceber nestes serviços que poderemos, nós cidadãos, conseguir um bocadinho mais de simplicidade e de simplificação? Muito obrigado. Bem, eu acho que é possível fazer mais, é possível fazer melhor e, sobretudo, é possível fazer diferente. De facto, a Autoridade Tributária, nos últimos anos, tem seguido na sua estratégia uma estratégia de promoção daquilo que é o cumprimento voluntário. E nessa matéria, na sua relação com os operadores económicos, com os cidadãos, a transformação digital surge aí, o pensamento digital surge aí como uma excelente alavanca para essa mesma simplificação e para essa mesma agilização do acesso aos serviços. O pensamento digital, pensado de facto naquilo que é a expectativa, daquilo que são as necessidades, daquilo que são os anseios e, ao fim e ao cabo, o resumo daquilo que é colocar-nos nos pés de quem nos dirigimos, conduz naturalmente a um processo que, no seu fim, promove a simplificação e, portanto, promove de facto esse tal cumprimento objetivo estratégico a que me referia. De facto, a Autoridade Tributária tem aqui percorrido aquilo que eu classificaria como um ciclo virtuoso de devolver em serviço aos contribuintes, em serviço aos operadores económicos, o valor da informação que acaba por tratar. E na linha daquilo que a Sara referiu, de facto, os dados que são de facto o nosso maior valor, o nosso maior ativo a seguir naturalmente aos nossos funcionários, são a chave essencial para esses novos passos que me questionava. E, portanto, é por aí que temos que ir, é de facto pela introdução de modelos cognitivos que nos permitam extrair cada vez mais valor da informação que temos, que nós devemos de facto prosseguir no caminho da construção do serviço digital que a Autoridade Tributária fornece. De facto, nós aqui e ali, e há pouco na conversa foram evocados as questões da inteligência artificial e dos modelos que aqui ou ali nós vamos experimentando. Eu acho que nós temos, de facto, no país, nas universidades, nas empresas, mas também na administração pública, de facto, algumas bolsas de excelência que importam olhar, que importam avaliar e disseminar com maior capacidade por todos os serviços. De facto, nós temos aqui um ponto de encontro, que é o ponto de encontro em que nós, de alguma forma, temos que apostar nas pessoas, também já aqui referido, na capacitação das pessoas, mas na capacitação das pessoas, quer na componente que diz respeito à iliteracia digital, mas também na que diz respeito aos conhecimentos de elevado valor acrescentado, tecnológico, científico, etc., e fazer ao mesmo tempo um caminho que, ao mesmo tempo que aumenta o conhecimento das pessoas, também simplifica a necessidade de conhecimento para acesso aos serviços. E é exatamente neste ponto de convergência que eu acho que nós devemos caminhar, nós enquanto país e a Autoridade Tributária em particular, no sentido de facilitar, de agilizar e de oferecer o próximo passo em termos de serviço ao país. Vocês sentem que tem impacto, por exemplo, nas empresas, a forma como a administração pública, neste caso específico a administração tributária, vai alterando procedimentos? Vocês sentem o impacto que têm na simplificação de serviços e tudo isso? Esse impacto é real? Há feedback disso? Sim. Há feedback, e há feedback muito real, não é? Em relação àquilo que é o impacto nos custos de contexto que por nosso objetivo, ou como nosso objetivo, temos de diminuir, não é? Porque, de facto, nós percebemos que as alterações, que a simplificação, que a forma como endereçamos os serviços e a forma como os simplificamos,
são alavancas essenciais para a competitividade também das empresas, dos cidadãos em geral, mas também em particular das empresas. Cabe ao Estado também fazer a sua parte. Sofia Carvalho, e na Segurança Social, há muito para fazer ainda. Nós todos neste momento sabemos que vocês foram submetidos a uma pressão enorme, por todo tipo de respostas que dão. Não sei se têm cabeça para pensar também naquilo que se pode melhorar e evoluir, até onde é que ainda se pode ir. Devido a isso tudo, não é? De facto, estes últimos tempos foram isso, foram tempos de grande pressão, e a Segurança Social, e é importante aqui fazer esse enquadramento, que todos temos muito presentes, mas teve aqui um papel determinante na produção de um conjunto de medidas de apoio num curtíssimo espaço, e que, ao fim e ao cabo, veio confirmar a importância do sistema da Segurança Social, universário e solidário, na proteção dos cidadãos e das empresas e dos trabalhadores. Portanto, isto foi muito pouco tempo nós tivemos que dar resposta, criando para as empresas apoios à sua atividade quando elas tinham que fechar, aos trabalhadores, criando também para as empresas medidas de proteção e manutenção dos postos de trabalho através do layoff, através da prorrogação do pagamento das contribuições, e às famílias também estar lá neste apoio e na medida do apoio necessário. Portanto, foram cerca de 4,5 milhões de cidadãos que foram impactados, e isto de facto foi um momento que causou uma pressão muito grande, sobre o sistema da Segurança Social, e que claro que trouxe aqui este impacto e esta necessidade de resposta. Muito foi feito neste período. Não só neste período, a Segurança Social tem evoluído bastante no que diz respeito à disponibilização de serviços online, através da conhecida Segurança Social Direta, e nesta altura teve que responder muito rapidamente. E houve respostas aqui a dois níveis. Por um lado, a nível interno, de reorganização das formas de trabalho, em que foi necessário colocar muito rapidamente as pessoas em casa para continuar a garantir a resposta àquilo que foi transversal a várias organizações, e, portanto, criar os meios, as ferramentas, os equipamentos, os acessos remotos, para que continuássemos a dar resposta, e isto foi absolutamente determinante para continuar a responder não só naquilo que é o funcionamento normal, mas neste período de apoios excepcionais. Demorou quanto tempo, assim, de repente, na operação? Isto foi uma operação que acabou por ter uma pressão de resposta muito grande, não é? Nós acabamos por fechar em abril, e, portanto, a necessidade de colocar todos estes os trabalhadores em casa, nomeadamente a nível dos back-offices, foi feito num espaço muito curto de tempo, mas que era o espaço de tempo necessário para também continuarmos a conseguir dar resposta através de casa e através dos meios que estavam ao dispor dos funcionários, para que os serviços não fechassem do ponto de vista daquilo que era a resposta, as respostas através dos canais não presenciais, dos canais telefónicos e do canal de internet. E, portanto, a esse nível foram dadas respostas, portanto, a nível da reorganização interna, e depois também a nível daquilo que foram os serviços que foram colocados à disposição dos cidadãos. Naturalmente foram criados novos canais, através de site informativo, através ainda de um discreto chatbot também, a par de privilegiar o atendimento por agendamento. Houve orientações claras para aquilo que são as informações de caráter mais genérico serem dadas através de canais não presenciais, e, portanto, para retirar também essa afluência já num período em que os serviços voltam a reabrir. Mas a verdade é que a flexibilidade também dos próprios fluxos teve que se ir ajustando neste período. Há uma coisa que as empresas perguntam muito nesta ideia de que vamos voltar aqui, estamos num novo normal, mas um dia destes as coisas poderão ser normais, mas as empresas perguntam-se muito o que é que aprendemos e o que é que aconteceu que nos obrigou a adaptar, mas o que é que a gente pode trazer desta má experiência que todos estamos a viver. Vocês também têm suscitado este tipo de reflexão? Há coisas boas no meio desta desgraça que nós podemos reter e que podemos ajudar para que os serviços continuem a ser melhores? Há coisas boas, e há coisas boas nestas duas dimensões. Na dimensão da reorganização e dos novos modelos de trabalho, eu acho que isto é uma oportunidade para alicerçarmos aqui novos modelos de trabalho, que é uma oportunidade fabulosa, não é? Porque isto promove não só aquilo que são a utilização das novas ferramentas e colocar a questão da transição digital no centro também das novas formas de trabalhar, porque daqui para amanhã nós podemos manter estes modelos, nomeadamente a nível dos back-offices, e manter as pessoas em casa em determinadas funções, e isto é passar da palavra à prática em termos de conciliação da vida profissional e familiar, para além de ser uma medida de eficiência do Estado e também, digamos, de proteção ambiental, não é? E também, por outro lado, aprendemos com a disponibilização de serviços.
A Segurança Social já tem um conjunto de medidas estruturantes que estão no programa de governo e que estão no programa de ação da transição digital e que têm que continuar a ser seguidas. Portanto, elas são estruturantes, mas também pelo facto de serem disruptivas, acabam por também, às vezes, enfrentar aqui algum imobilismo. Mas esta fase acaba por ser determinante para mobilizar a que toda esta transformação seja feita desta forma mais impetuosa e fique alicerçada a nível daquilo que é a transformação de serviços e fazê-lo bem, não é? Temos investimentos a fazer, mas temos que o fazer bem, desde logo a nível do desenho de serviços, e temos que aprender a nível do desenho de serviços, mas também houve coisas boas que foram feitas neste período. Estava a recuperar que houve uma adaptação gradual a nível dos fluxos que às vezes não são muito flexíveis e que numa primeira fase nos obrigaram a disponibilizar serviços em que os pedidos eram feitos por imagens e sem capacidade até do próprio cidadão poder acompanhar o estado do seu processo, mas que depois tiveram que evoluir, já lá está, numa lógica de desenho de serviço mais coerente para formulários online e onde nos obrigamos a seguir aquilo que são as melhores práticas. E sem nunca parar, que é isso. E sem nunca parar na melhoria contínua, não é? Não deixar nada de fora. Ou seja, há um conjunto de boas práticas que nós podemos seguir no desenho dos serviços públicos que não nos devemos esquecer. Estamos a comunicar em todas as alturas, estamos a manter o silêncio com o cidadão, a permitirmos-nos acompanhar o seu processo. A comunicação que a fazemos é feita de forma clara, estamos com preocupações de usabilidade. Portanto, tudo isto são aprendizagens que também se fazem neste período e que agora, de uma forma mais forçada, mas também boa por essa forma... Foi preciso acelerar, Foi preciso acelerar e agora é que preciso cristalizar. Claro. Obrigado. Elizabeth Carvalho, estamos quase a chegar ao final, mas talvez com uma pergunta crucial. Nos últimos tempos foi muito ressaltada, sublinhada a capacidade do Estado, nomeadamente dos seus quadros, para estarem à altura do desafio. Estou-me a lembrar do Plano Costa e Silva, que dizia que muitas coisas destas não seriam verdade se o Estado não fosse capaz de acompanhar aquilo que se pedia à sociedade, que se pedia às empresas. Eu gostava de saber se estamos a conseguir fazer um investimento nessa área, claro, junto dos funcionários e na sua capacitação, e qual diria que é o nível médio em termos de literacia. Isto é exigente a pergunta, se calhar, não é fácil, mas atendendo até ao envelhecimento das pessoas e dos quadros, o que é obviamente uma preocupação, como é que nós estamos? Qual é o nosso estado de saúde digital? Nós estamos num momento-chave, porque os momentos de crise são também uma oportunidade e quando olhamos para a história da administração pública em Portugal e nos diferentes países, os grandes saltos de transformação deram-se em momentos de crise. Portanto, é um momento de oportunidade. Se nós estamos bem em termos de investimento, Portugal vive com restrições fortes no nível dos recursos e, portanto, nós não estamos no ponto que seria o ideal. Mas isso é a realidade que nós temos e são os constrangimentos com os quais temos que lidar. Em relação ao que temos que fazer, nós já aprendemos e há uma estratégia que veio do governo anterior e que está a ser desenvolvida por este governo também, que envolve trabalho de multiator, de várias entidades, quer da administração pública, que têm que colaborar para trabalhar em rede e de forma integrada, em conjunto com entidades da sociedade civil e, em matéria do digital, muito com os estabelecimentos de ensino superior e com toda a capacidade que existe no país para desenvolver processos de educação e de formação profissional para que possamos dar as competências tecnológicas, de gestão e até as competências comportamentais devidas aos nossos trabalhadores na administração pública para que essa transformação seja o mais eficaz e eficiente possível. E para responder concretamente à sua pergunta, nós no INA fizemos, em conjunto com a AMA, no último trimestre de 2018 e no início de 2019, um questionário que atingiu cerca de 35 mil trabalhadores e dirigentes da administração pública, exatamente para aferir a nossa literacia digital. E o resultado até foi bastante positivo, porque aferimos que 99% dos trabalhadores e dirigentes da administração pública têm a literacia digital. 99%. Porém, também aferimos que 10% ainda precisavam de aprender a trabalhar melhor ferramentas de produtividade, aprender a trabalhar melhor coisas tão simples como um Word, como utilizar de forma eficaz um Excel. E quando por vezes falamos na despesa elevada da administração pública, esquecemos que na administração pública trabalhamos sempre com grandes números, sempre. E qualquer desvio na área financeira, do ponto de vista orçamental, é algo significativo que assusta, quando é para aumentar a despesa. Mas também qualquer desvio positivo
todas as poupanças que nós geramos com uma administração pública com processos e procedimentos mais bem desenhados, que vão ao encontro, de facto, do cidadão e das empresas. Qualquer ganho na administração pública, exatamente porque trabalhamos em grandes números, é um ganho de poupança. Isto para dizer o quê? A aposta na qualificação dos trabalhadores e dirigentes da administração pública no digital vai sempre reverter num valor criado para a administração pública e para o país. Mas isso é um processo contínuo, vocês estão sempre a auscultar quais são as necessidades e a tentar acompanhar como cursos, formações, online, se calhar, nesta altura? Nós temos várias maneiras de estar... Não se consegue fazer uma boa política pública sem envolver os destinatários e as partes que são realmente as que podem fazer mexer o sistema. E, portanto, este processo de auscultação tem que ser feito e tem que ser feito de forma contínua. Nós fizemos através de um questionário, mas utilizamos muito hoje em dia os focus groups, utilizamos muito workshops em que misturamos diferentes atores a conversarem, porque a administração pública não pode pensar que sabe para que é que servem os seus serviços. Tem que ir junto dos destinatários dos serviços para conceber o melhor serviço possível, aquele que vai de facto ao encontro das necessidades do cidadão, das empresas. E esse know-how e essa consciência e esse saber está na administração pública. Basta ver a unanimidade e a convergência no nosso discurso. Sim, foi um momento bom. Eu não sei se os 1.670 mil milhões que aí vêm do Plano de Recuperação e Resiliência vão ajudar a impulsionar um pouco mais este sentido. Espero que sim. Não sei se vocês têm esperança neste número redondo e grande que possa representar de alguma forma um novo impulso. É isso que se espera? Sara, por exemplo. Sim. Os serviços públicos necessita de um conjunto de ingredientes, não é? Como temos vindo a falar. O ingrediente financeiro é um deles, não é? Portanto, a oportunidade que temos neste momento de transformação é muito grande. Portanto, vemos que estamos a atravessar uma crise, que temos também uma população que ela própria também experimentou na sua carne e no seu osso digital, não só na relação com o Estado, mas na relação com o seu trabalho, na relação com a sua família, e este impulso do PRR pode ser determinante para alcançarmos os objetivos que queremos, que é, no fundo, termos uma administração mais simples, mais inclusiva, mais digital, mais inteligente e que apoie melhor a própria economia do país e a sociedade do país, que lhe ofereça as ferramentas para que Portugal seja um país mais competitivo à escala europeia e mundial. E, portanto, sim, temos esperança que este fundo seja determinante para atingirmos estes objetivos e, com certeza, vai sê-lo. É assim, com olhos postos no futuro, que nos despedimos. Agradeço aos participantes deste painel, que acho que foi bastante esclarecedor sobre o estado da nossa administração pública e do digital. Um obrigado também à organização do Portugal Digital Summit. É por tudo aqui que termina o debate. Muito obrigado.